Mas, Natasha, vamos lá. Quem tá olhando a câmera central, se a nossa operadora conseguir colocar a câmera central, por favor, tá vendo o Inspire, Sim. né? Com o brasão da Marinha do Brasil. Natasha, vamos contar um pouco sobre isso, mas eu quero primeiro que você fale da transição da Natasha TO, né? Da Natasha professora Pardal. Desculpa, não vou conseguir olhar para você e não lembrar do professor Pardal agora. E, de repente, fez parte dessa construção, da elaboração, do desenvolvimento. Se puder contar pra gente, isso fez parte aí de toda a condução emergencial do que a gente viveu. Pode falar o que é o Inspire, como ele foi confeccionado? Bom, ele é um ventilador mecânico que ele foi feito em caráter emergencial e transitório, ou seja, era para ser usado somente quando não tivesse outro ventilador mecânico disponível, né? E não porque ele não funciona e não ventila, muito pelo contrário, ele ventila muito bem. Mas era uma garantia de que, assim, se você tem outro ventilador que tem lá, né, já tá há anos ali e ele é potente e tudo mais, é melhor usar aquele, né? Era nesse sentido. E até porque esse ventilador ele foi criado nos primeiros meses aí da pandemia. Lembro bem. Porque a USP, nessa loucura que foi de falta de ventilador mecânico, a USP falou, a gente não pode ficar sem fazer nada, a gente tem que fazer alguma coisa. Então, uniu a Sanfran, né, de Direito, com a Poli-USP, que é de Engenharia, e com a Medicina, né, da USP, para criar esse ventilador mecânico. A ideia deles foi fazer um ventilador que fosse para transporte e que também tivesse baixo custo, apesar da USP não vender, tá? Porque era um projeto, né? Então, assim, não foi vendido durante a pandemia, mas se fosse vender, o preço mais alto dele ia sair uns R$5.000. Né? Muito abaixo do que um ventilador mecânico fora da pandemia. A gente sabe que na pandemia... Na pandemia foi R$200.000 o mais simplesinho, né? Eu lembro que era 180 o ventilador de 1980, pô. Isso, eu lembro. E não tinha as mesmas funções, assim. Aqui eles sempre trabalharam para colocar todas as funções. Hoje, assim, eu tive que aprender tudo isso, né, ao longo do processo. Todo mundo me pergunta, até mesmo a vice-presidente do CREFITO 3 me perguntou, mas você dá treinamento de ventilação mecânica sendo que você é TO? Não sei nada de ventilação. Sei porque eu tive que estudar, mas não porque eu tive que ensinar. Né? Então, não ensino nada de ventilação mecânica. Quando eu vou nos treinamentos, que eu fui responsável por isso, eu dou treinamento relacionado ao uso dessa máquina. Porque eu julgo que os fisioterapeutas já sabem ventilação mecânica. Teoricamente, era para saber, né? Tá ali, era para saber, não sei. Já teve situações ali Deixa que eu peguei essa que parte. É igual quando o representante da empresa vai lá, que muitas vezes ele é um vendedor, ele não é alguém da área da saúde. Funcionava como se ele fosse uma vendedora. Ele como te se mostra uma especialista de produto, Isso. não uma especialista clínica. Mostra o hardware, o software e como você vai usar isso aqui que eu tô te mostrando. Exatamente. É papel seu. Exatamente. E aí, assim, claro, eu tive que estudar muito sobre ventilação, entender, inclusive o Ivens me deu uma aula junto com o Igor, né? Acho que você lembra que a gente foi até o HU. Justamente para a gente entender o que a gente podia fazer de melhor para desenvolver mais esse equipamento. Então, por exemplo, a falta do PSV, o modo PSV. Pediram muito o modo PSV para gente. Então, eles foram lá, os engenheiros de software, e ficaram trabalhando nisso para fazer o modo PSV funcionar. Até então, acho que só funcionava aqui o PCV e o VCV. O dia que vocês foram lá tinha VCV e PCV ainda, que vocês falaram para mim. Não tava o PSV ainda. Não tinha PSV. Agora já tem. Aí, ó. Então, assim, já mudou bastante coisa, né? Entre outras coisas, esse equipamento, ele tem a parceria com a Marinha Brasileira, né? Então, ele foi construído dentro da Marinha Brasileira, ali dentro da cidade universitária. Ele foi totalmente projetado pelos engenheiros. Então, no mundo inteiro, ninguém conseguia chegar no volume necessário, né? Para ventilar um paciente. E o da USP chegou até acima, assim, do que era preciso, né, na época. Então, foi bem legal, assim. Acho que foi um projeto que foi muito bem sucedido desde o primeiro teste. Passou dos testes sintéticos de primeira, foi para os testes nos animais, passou de primeira. E aí, quando chegou nos seres humanos, que foi na Faculdade de Medicina, também passou de primeira. E aí, eu acho que eu mandei as fotos para o Ivens de todas as versões, né? A gente começou com aquela versão de acrílico e foi indo até a gente chegar nessa. E ainda vai desenvolver ainda mais, porque a ideia... desenvolver até para a Marinha Americana, que também já está envolvida.
eles querem um ventilador que tenha inteligência artificial e que eles possam usar em campo de combate. Então, eles querem conseguir ventilar, por exemplo, o Ivens fisioterapeuta está aqui e aí tá rolando uma guerra, sei lá, a 40 quilômetros daqui. E ele consegue ventilar alguém ali, um soldado em campo de combate, à distância. Então, essa é a intenção da Marinha Americana. Além de poder usar em situações insalubres, né?